Passados 9 anos desde que foi rebaixado da principal divisão do futebol brasileiro, o Esporte Clube Juventude vive um estado de euforia e encantamento por parte de sua torcida. O time esmeraldino acaba de conseguir classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro em mais um momento de glória em seus 103 anos de existência, ao passar pelo Fortaleza no estádio do Castelão. Até chegar a esta conquista, o Ju passou pelo chamado limbo do futebol nacional. Amargou a Série D e a Série C, divisão de onde acaba de sair. À frente desta façanha está o presidente do clube, o jovem empresário de 50 anos, Roberto Tonieto. E é com ele que nós vamos conversar hoje no programa parlatório aqui da TV Câmara, que está começando agora. Roberto Nieto, prazer em receber o nosso programa. Prazer todo meu estar aqui no teu programa, Visconde. Roberto, você, primeiramente, parabéns pela conquista. Já te dei os parabéns fora do ar, em outra oportunidade, mas ao vivo, parabéns pela conquista. Obrigado. Para nós todos. Para nós todos, para a nossa cidade, especialmente para a torcida do Juventude. Exato. Roberto, você é um empresário aí de sucesso. Tua empresa já existe há 10 anos no mercado de combustíveis, a Rodóio. Você comanda 150 funcionários lá e sempre, a gente sabe, pelo teu histórico, pautou tua administração por saber controlar as despesas e receitas. É assim que funciona uma empresa. E você veio com essa mentalidade para o Juventude. Você pensava, quando chegou a presidência do Juventude lá em 2015, em títulos, em subir, ou primeiro vão sanear as dívidas, botar o caixa em dia, e depois vão pensar em passar de série, títulos? Ou pensava nas duas coisas juntas? Não, exatamente isso. Receita e despesa, isso vale para uma empresa, isso vale para uma casa, isso vale para o futebol, isso vale em todos os segmentos, né, que a gente vive. E quando assumimos no início desse ano aqui, o grande objetivo não era títulos, não era ser vice-campeão gaúcho. O nosso grande objetivo, sim, era equilibrar as finanças do clube, pelo menos equilibrar a receita e despesa, né, para depois, no segundo momento, então, ir acertando as dívidas do passado. Então, logicamente que o resultado de campo ajuda, e ajudou bastante, né? Acho que foi feita uma boa equipe dentro das condições que nós tínhamos. E durante esse ano aí nós conquistamos o vice-campeonato gaúcho, estamos aí nas quartas de finais da Copa do Brasil, conseguimos o tão sonhado acesso à Série B, que isso sim vai nos dar uma base bastante boa para nós seguirmos o ano que vem. E também tivemos um título esse ano que a gente não lembra muito, mas para o clube é bastante importante. Nós somos campeões da Sub-20 do Campeonato Gaúcho, que a Sub-20 representa toda essa gurizada, todos esses jovens que vão subir para o time principal nos próximos anos. Agora, você, em algum momento, Tonieto, você teve um momento assim que tá difícil, gente, de controlar isso, em termos de finanças, ao ponto de ter que atrasar salário, de olhar para os números, putz, o que eu faço? Desde o início foi assim? Assim o ano todo, né? O ano todo, sem exceção, né? Sem folga, né? Porque administrar, são duas coisas que tens que administrar, né? Primeiro tem que administrar a despesa corrente do corrente ano e a receita do corrente ano também, né? Para equilibrar, para não ter prejuízo nessa operação. E outra coisa também é você administrar toda uma dívida que veio carregada nesses anos de Série C e D, né, que o clube foi inviável, alongar, negociar, rolar, que é uma coisa pesada para o dia a dia, para quem está no meio do dia a dia disso é bastante pesado. E como é que é essa relação, Tonieto? Porque os credores estão batendo na porta. Você tem lá dívidas do passado, que você assumiu o clube e não assumiu só o status, o privilégio de ser um torcedor e, eu sou presidente do meu time do coração. Você veio uma dívida nessa bagagem, nesse contexto todo. Como é que é administrar essa negociação com os credores? Pô, segura um pouquinho mais aí. É complicado isso?
É difícil, mas a minha vida toda, eu sempre pautei pela transparência, pela honestidade, pela franqueza, né? Então, é melhor chamar um credor, ser franco com ele, olha, a situação está assim, a gente deve tanto, quem sabe nós alongamos isso por X, Y, Z, isso a gente faz com que a gente pode cumprir, né? Se a gente não pode cumprir, a gente pede mais um tempo, né? Nós procuramos dar prioridade aos salários esse ano, né? Não atrasar salários, porque salário a gente sabe que é o dia a dia do funcionário, ele precisa pagar conta de água e luz, pagar água, luz, gás, mercado, a gente sabe disso, né? E eu acho que isso também ajudou bastante a nós termos o resultado de campo que vai nos ajudar a partir do ano que vem, sim, aí a quitar esse passado mais rapidamente. Tonieto, você acabou de falar em transparência. Eu ouvi do campeão e capitão do time de 99, que foi campeão da Copa do Brasil, Flávio, ele disse assim uma coisa que eu achei bem legal. Uma vez para mim, Luiz, assim, ó, cara, com um boleiro, com um jogador de futebol, você pode até atrasar os salários e o clube entrar em dificuldades, e a gente entende isso, que clubes passam por dificuldades, atrasam os salários. Mas tem que chegar no olho do jogador e dizer para ele, ó, cara, nós estamos com o salário atrasado e vamos tentar pagar no mês que vem, a metade, enfim, tem que ter transparência e ser honesto com o jogador. Você viu isso acontecer dentro do Juventude, aprendeu isso, a ter essa noção junto com os jogadores lá dentro, que tem que ter transparência com eles e dizer, ó, cara, os salários vão ter que ser atrasados esse mês? Não, sem dúvida, sem dúvida. Até porque esse ano aqui a gente não conseguiu manter o salário religiosamente em dia. O salário veio no 5º dia útil, né? E como a dificuldade é muito grande, sempre tivemos conversa franca com os atletas, jogadores, funcionários, né? De que não iríamos conseguir cumprir religiosamente, mas a gente ia fazer o possível para dentro do mês fazer esse pagamento. E foi o que aconteceu. E quando isso não acontecia, como o Flávio falou, né, conversa no olho a olho, franqueza, né, para deixar claro, e até a questão de premiações também, né, que é a Copa do Brasil, que nós passamos por várias fases. Nós acertamos uma premiação lá no início, lá no começo do ano, que nós nem imaginávamos chegar a essa fase, né? Mas lá foi acertado o valor de todas as fases, também foi colocado de onde vinha esse dinheiro e que data ia ser pago depois que ultrapassasse a fase, né? Então, acho que para isso fica tranquilo e fica seguro também para quem está do outro lado, no caso o jogador, de desempenhar seu trabalho sem se preocupar com isso. Agora você vem da iniciativa privada, você é um homem que tem aí a sua empresa, administra, enfim, uma empresa, como falei no início do programa, de combustíveis. Você é a sua primeira experiência como gestor de futebol? Como presidente, sim. Eu já estou no clube há 6 anos, né? Fui vice-presidente de patrimônio, fui vice-presidente financeiro, então eu já fui pegando não é malandragem, né? Mas os jeitos caminhos, do futebol, os atalhos do futebol, exatamente, né? E mais diretamente com o vestiário, com o futebol, eu tive esse ano, não como vice-presidente de futebol, né? Mas como presidente do clube, e a conversa franca, entrar no vestiário na hora certa, não adianta estar lá todo dia, sabe? O presidente não tem que fazer isso, tem que deixar para quem conhece isso. O presidente tem que estar lá de vez em quando, só dando apoio quando precisa, cobrando quando precisa e nessas questões pontuais só que... Como é que você aprendeu esse time, Tonieto? Isso também já ouvi bastante de jogadores. Trabalhei muito tempo com futebol, hoje já faz alguns anos que eu estou fora da área, mas trabalhei muito lá dentro do Juventude. Tive o prazer de cobrir as 2 maiores conquistas do Juventude. Tive o prazer de estar fazendo a cobertura desses 2 jogos, Maracanã e Beira-Rio, no Campeonato Gaúcho. E eu ouço muito isso também, ouvi muito isso dos jogadores, dos boleiros. O presidente não tem que estar toda hora aqui no vestiário, vir aqui no nosso ouvido ficar de papinho no nosso ouvido. Isso é a conversa deles, o idioma deles. Como é que você conseguiu separar isso e enxergar isso?
Isso se aprende na vida, né, Alice Cláudia, e principalmente na empresa também, né, porque qualquer empresa, independentemente do tamanho, tem suas áreas. Perfeito. E quem está lá nas suas áreas, eles sabem fazer mais do que ninguém, mas às vezes mais até que o dono da empresa, que o presidente, né? Então, deixa o pessoal trabalhar, deixa eles produzirem, né? E a gente entra para ver se as coisas estão andando, para cobrar alguma dificuldade, para dar um apoio, né? Isso vale para o futebol também, né? No vestiário esse ano aqui eu entrei 4 ou 5 vezes, eu acho, para conversar com os atletas. Conversei com eles na véspera da decisão lá, mas uma conversa para passar tranquilidade. Tinham 64 mil pessoas no estádio, né? Como é que foi essa conversa? Então, uma conversa franca, tranquila. Coloquei para eles, né, que tinham 64 mil pessoas, mas onde se resolvia era dentro de campo, né? Não é fora dali, né? E eles não tinham que ouvir nada, eles tinham que ouvir, até a expressão que eu usei, né? Eles tinham que ouvir o coração deles batendo e as veias pulsando, né? Era isso que eles tinham que ouvir, né? Esquecer o resto e fazer o que eles sabiam fazer, que nós íamos ter sucesso, né? Simplesmente isso, ponto, sabe? 5 minutos, acabou o papo, encerrou. Ou seja, passar tranquilidade para quem está trabalhando. Agora, montar a tua equipe também é uma coisa difícil, que vai trabalhar contigo, como você acabou de falar. Deixa o vice trabalhar com eles, que é o cara que você delegou, que você escolheu para ser teu vice, e que é o cara do futebol, que vai trabalhar no vestiário, é o cara que vai escolher os jogadores. Como é que é essa sintonia com o vice de futebol? Que é o cara que está lá com os jogadores. Não, tranquilo, tanto vice de futebol quanto vice de marketing, vice financeiro, vice patrimônio, né? Muito aberto, tranquilo. No início do ano nós fizemos juntos um orçamento, não foi o presidente que fez, foi toda a diretoria que fez um orçamento, definimos quanto iria para cada área, foi definido o que iria para o futebol. Então, dentro disso, coloquei para o Jones Biga, que é nosso vice de futebol, eu disse, Jones, tem esse valor aqui para nós gastarmos durante o ano, tá? Então, dentro disso, faz teu trabalho, junto com a comissão técnica, trabalha junto com eles, né? Então, resolveram de comum acordo investir um pouquinho menos no gauchão, mas mesmo assim formamos uma equipe bastante boa e até com o sucesso que nós tivemos no gauchão, alguns atletas nós não conseguimos segurar, nós não iríamos prejudicar o caixa do clube tentando segurar quem nós não podíamos, né? Então alguns atletas saíram, o pessoal com muita competência repôs esses atletas, né, para que se cumprisse o orçamento, e aí no segundo semestre, que a nossa grande objetivo era a Série B, nós conseguimos atingir. Agora, essa linha é muito tênue, o Tonieto, de você conseguir montar um grupo que dê certo e que seja um fracasso no futebol. Sim. Ela é muito tênue. Sim. E você acabou de dizer, a gente perdeu algumas peças que não tinha como prejudicar o clube, porque os valores eram bons para entrar no caixa do clube, mas tinha que repor a altura. E como é que esse trabalho de escolha? Você está fora ou ainda você dá a palavra dentro do clube? Não, acho que devemos contratar o Luiz Cláudio, porque ele é um bom... Dá para repor lá no lugar do... Totalmente fora. Totalmente fora? Totalmente fora, até porque eu não sou um grande conhecedor de futebol. Gosto de futebol, assisto futebol, entendo alguma coisa de futebol, mas eu sou muito humilde em dizer que futebol não é minha área. Então deixa para quem conhece trabalhar, certo? Tem um jogador lá, fulano de tal, XY, não sei aonde, em tal estado, assim, vale a pena. Ok, se vocês acham que vale a pena, contrata. Vamos lá, contrata, né? Agora, como você falou, né? O futebol, isso aprendi, digo, né? Na minha concepção, é a linha que separa o céu do inferno. É verdade. Porque tanto numa vitória tu pode estar no céu, numa derrota você pode estar no inferno. Então, a gente milita muito dos dois lados dessa linha que divide. Agora, honestamente, você acha que o Juventude ia chegar tão longe? Eu esperava não fala como torcedor. O acesso. Não, eu esperava o acesso, porque nós montamos objetivos, o grande objetivo do ano era o acesso à Série B. Então isso nós esperávamos, claro, dentro de... sabendo que não era fácil, né? Agora o vice-campeonato gaúcho nós não almejávamos, digamos assim. Depois que começou os jogos, que a gente sentiu que a equipe estava bem formada, estava forte, nós até almejamos, né? E a Copa do Brasil também, chegar nessa fase de quartas de final. E não é só chegar às quartas de final, chegar às quartas de final eliminando o Curitiba lá em Curitiba, vencendo o São Paulo lá no Morumbi.
E agora perdemos para o Atlético Mineiro lá no Mineirão, mas o estádio cheio, e o Atlético, todo mundo sabe, né, um dos melhores elencos, não o melhor do Brasil hoje, e fizemos um jogo que não merecíamos ter perdido. Podíamos ter um empate. No mínimo um empate seria o mais justo, é verdade. Agora, claro que eu fiz uma pergunta para você com uma resposta que pode ser óbvia num primeiro momento. Ó, você esperava, claro que você quer que o teu time subisse para a série B, mas a pergunta foi feita em função de você ser um homem de gestão, e ter começado o programa me dizendo que não, o principal objetivo é equilibrar receita e despesa e pagar um pouco do que se deve. Agora, o que dá para dizer, Tonieto, em termos de recursos para o clube, essa ascensão à Série B? Muda bastante. Porque na Série C e Série D, como você falou antes, né, é no limbo, né? Realmente são divisões muito difíceis, porque nós não temos receita de televisão nenhuma. A venda de patrocínio é difícil porque não tem visibilidade. Alguns jogos são transmitidos por algumas emissoras, mas não existe uma transmissão constante. Então é difícil trabalhar na saída. E o Juventude, com a estrutura que tem, com estádio próprio, com categoria de base, por mais que se corte, por mais que se economize, sempre a despesa é um pouco maior que a despesa, que a receita. É muito difícil equilibrar isso. E na Série B muda tudo porque, primeiro, existe um dinheiro de televisão, né, que os clubes recebem. Segundo, tu consegue fazer uma venda de patrocínio, tu consegue valorizar mais o patrocínio. Porque uma coisa é ter os jogos ser transmitidos de vez em quando. Outra coisa é você ter 38 jogos transmitidos por televisão para o Brasil e para o mundo. É totalmente diferente na hora de negociar. E, além disso, o número de sócios aumenta, mas a principal receita que eu vejo, e que isso não é tangível, é uma coisa intangível, é que a gente possa colocar nossos guris que estão na base, que são formados no Juventude, colocar eles numa vitrine bem melhor, né? Então, eu repito, são 38 jogos transmitidos para o Brasil e para o mundo, em que todos os clubes, empresários estão ali olhando a nossa gurizada para comercializar eles futuramente. Agora, é possível um contrato dos sonhos novamente para o Juventude, tipo Parmalat? Possível nada é impossível, né? Mas eu acho que o momento econômico é difícil, né? Nesse momento as empresas estão segurando muito, estão pensando muito, fazendo investimentos. Agora, eu diria, se tivesse um investidor que quisesse investir em futebol no Brasil, eu acho que o Juventude hoje é a melhor opção custo-benefício, não tem a menor dúvida disso, e a gente, quando aparece alguma oportunidade, a gente mostra isso, porque é um clube que não tem muitas brigas políticas dentro do clube, é um clube que não é daqueles gigantes lá onde tudo é difícil, e é um clube que tem nome no Brasil, ou seja, um clube fácil de administrar e tocar, né? Então, se viesse um investidor de fora, tipo a Parmalat hoje, e nós tivéssemos a oportunidade de mostrar um projeto, com certeza nós mostraríamos o melhor projeto que existe no Brasil hoje. Dá para perceber perfeitamente que o Tonieto é um bom gestor, porque ele vendeu bem o peixe agora do Juventude, muito bem vendido. Parabéns, Tonieto. Agora, você falou também, Tonieto, na questão do... Antes de eu falar disso, que é dos meninos, tem números, projeção de números que vão entrar nos cofres da Juventude para a Série B? Tem. Inclusive, logo depois que nós conseguimos o acesso, e faz uma semana já, né? Como o tempo passa rápido, né? Nós já iniciamos semana passada ainda, já determinei lá o pessoal que mexe com isso, para iniciar, nós já temos esse novo cenário para o ano que vem, para começar a mexer no orçamento disso. Tá? Então, nós estamos trabalhando já uma previsão de receita que nós vamos ter o ano que vem e a previsão de despesas. A previsão de receitas eu calculo mais ou menos entre 60% e 70% maior do que nós temos esse ano aqui. O que é 60%, 70% maior em números? Olha, nosso orçamento para este ano aqui foi de 9 milhões. Então, 60%, 70% vai lá para os seus 16, 17 milhões, né,
de receita no ano. Mas em contrapartida também a despesa aumenta, né? São mais Claro. jogos, Claro. são Mais viagens, mais hotéis. hotéis. A Série B muda um pouco, Claro. né? Então, logicamente que carrega isso um pouco de despesa também. Mas nós vamos planilhar isso direitinho e fazer o trabalho de gestão que qualquer empresa faz. E trabalho de gestão e trabalho de marketing para trazer a torcida do Juventude para dentro do estádio, para aumentar o número de sócios. Sim, já começamos a trabalhar isso, alguns pontos do marketing lá já está trabalhando e é o que eu coloquei, né? Estou colocando essa semana. Esses números que eu passei agora de 60% de televisão, de venda de patrocínio, isso tudo a diretoria controla. O que a diretoria não controla são os associados e a torcida. Isso sim, isso é com a torcida. Quanto mais sócios nós tivermos, quanto mais público nós tivermos em campo, com certeza esse vai ser o plus, vai ser o diferencial de nós fazermos um bom ano, o ano que vem, um bom ano, um ano médio. Enfim, esses dois fatores é que vão ter o índice de sucesso do Juventude ano que vem. Número de sócios hoje, Danito? 4 mil em dia. 4 mil em dia. Iniciamos o ano com 2.400. O pessoal do marketing fez um belo trabalho, conseguimos, mês passado, terminar em 4 mil. E o objetivo para o ano que vem com Série B é pelo menos 7 mil associados. 7 mil associados. 7 mil associados paga a folha de pagamento de um time da Série B? 7 mil associados do futebol mas falta um pouquinho. Logicamente que o clube não é só salários de jogadores, sim, né? Tem Existe toda a estrutura. Toda uma estrutura, existe transporte, existe alimentação, existe, enfim, uma infinidade de coisas que carregam. Agora, esse diferencial de 3 mil associados, né? 3 mil associados hoje, o custo médio o preço por sócio tem várias faixas, né? Mas em média dá R$50, né? Então, 3 mil associados a R$50 são R$150 mil. No ano, isso dá 1.800.000. Esse 1.800.000 que podem ser aquelas contratações pontuais lá que podem fazer a diferença de nós estar